vamos seguindo aí com vocês, e o João também desenvolve essas pesquisas junto com vocês, né, na área de tecnologia, que é um tanto, às vezes, até difícil de entender, né? Assim, não é uma coisa que todo mundo entende com facilidade, tem vários desafios aí para uma plena utilização dessas diversas tecnologias. Então, agora eu convido o João Paulo, deixa eu ver se o João já está aqui como co-host, já está como co-host. Obrigada, Patrícia. João, com você, então, pode ir fazendo a sua compartilhar a sua tela. Então, o João vai falar sobre tecnologias emergentes em edifícios hospitalares, transformações arquitetônicas no contexto da saúde 4.0. Só não vamos fundir a cuca aqui com tantas tecnologias. João Paulo Poppermayer, arquiteto e urbanista, mestre e doutorando em arquitetura e urbanismo na Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduando em Inovação, Tecnologias Emergentes e Imersivas para a Saúde Digital pela Universidade Federal de Goiás. É bolsista de produção científica no Laboratório BRIT da UFSC, atuando em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, contribuindo para iniciativas de transformação digital da gestão pública nas áreas de saúde e educação, em parceria com o Ministério da Saúde e Ministério da Educação, com destaque para as atividades de pesquisa e produção científica relacionadas ao projeto ESUS APS. É também pesquisador do Laboratório de Ergonomia, membro do Grupo Multidisciplinar de Ergonomia do Trabalho e Tecnologias Aplicadas da UFSC e do Grupo de Estudos em Arquitetura e Engenharia Hospitalar, GEOSP-UFBA. Por fim, membro da Associação Brasileira para Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, onde atua como coordenador técnico-científico da Regional Santa Catarina. João, com você. Muito obrigado, Amélia. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de começar agradecendo mais uma vez ao GEAOSP, em nome do professor Antônio Pedro, da professora Patrícia. É sempre um prazer participar do seminário, poder compartilhar as pesquisas em desenvolvimento ao lado de grandes colegas e profissionais que são referências na área. Então, hoje eu trago esse estudo chamado Tecnologias Emergentes em Edifícios Hospitalares, Transformações Arquitetônicas no Contexto da Saúde 4.0, que é um recorte da minha dissertação, da minha tese de doutorado, que está em processo de desenvolvimento. Essa tese de doutorado, ela tem como título Arquitetura e Saúde 4.0, recomendações projetuais para o planejamento de edificações hospitalares responsivas às tecnologias emergentes em países do sul global. Ela vai ser qualificada agora no próximo mês e é orientada pela professora Elisandra Vergara e co-orientada pela professora Patrícia Biasi Cavalcante, que apresentou anteriormente, e está sendo desenvolvida no âmbito do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo aqui da UFSC. Então, para começar, eu gostaria de situar, com relação à temática, eu tenho trabalhado dentro do campo da arquitetura, mais especificamente com relação às edificações hospitalares de alta complexidade. Então, esse é o recorte principal, analisando os hospitais especificamente, e associando a essa análise o paradigma da saúde 4.0, também denominado de saúde digital, né, como um sinônimo para essa saúde 4.0. Essa saúde 4.0 ela envolve é composta por uma série de tecnologias emergentes, que é esse terceiro grande bloco, né? Onde a gente tem diversas tecnologias, entre as quais eu destaco aqui algumas: o Big Data, o Cloud Computing, engenharia digital, inteligência artificial, internet das coisas, impressão 3D, robótica e diversas outras. O que caracteriza de fato uma tecnologia emergente é o fato dela ainda estar em processo de desenvolvimento, ela já pode ter sido incorporada em outros setores de uma forma mais massiva, mas ela ainda está sendo incorporada em determinados setores de forma gradual. Ela é uma tecnologia que está em processo de desenvolvimento, ela pode provocar uma mudança radical a partir da sua implementação. E são essas características principais que fazem com que a gente repense esse espaço hospitalar a partir desse paradigma, então, da saúde 4.0 e dessas transformações provocadas pelas tecnologias.
Então, para contextualizar um pouquinho dessa saúde 4.0, ela é derivada da quarta revolução industrial ou indústria 4.0, que surge em 2011, na Alemanha, em um processo de reestruturação da manufatura no país, e ela foi posteriormente ampliada para diversos outros setores, diversas outras áreas, entre elas a saúde. E ela chega na saúde, aproximadamente em 2015, né? E ela promete, então, provocar mudanças profundas, tanto nas práticas assistenciais, mas também nos aspectos de projeto, né? Ela vai ter impactos que vão diretamente ser relacionados às questões de planejamento, projeto, operação e da própria infraestrutura hospitalar. E aí, nesse contexto, é importante entender de onde vem essa saúde 4.0, porque ela não surge do nada, né? Ela vem de um processo de evolução da saúde como um todo. Então, aqui eu trago uma retrospectiva histórica dessa transição, onde a gente sai da saúde 1.0, voltada para um modelo paternalista, onde as consultas elas eram realizadas de forma presencial, muito baseadas no conhecimento individual do próprio médico, e os registros dessas consultas, eles eram feitos todos em papel. Posteriormente, a gente passa por um modelo de saúde 2.0, que é voltado para essa conectividade e também para os exames. Ele remete ao final da década de 90, quando a gente vê surgir então as tecnologias de imagem, como tomografia, ressonância magnética. Nessa saúde 2.0, a gente tem o início do compartilhamento de dados entre as instituições. Anteriormente, as informações elas eram concentradas individualmente em cada instituição, então nesse momento a gente começa a ter um compartilhamento maior e também essa incorporação, então, das tecnologias de imagem. Na sequência, a gente avança para o modelo de saúde 3.0, que é caracterizado pela digitalização e também pela prevenção. Ele remete ao início dos anos 2000, até aproximadamente 2010, onde se tem o uso ampliado de prontuários eletrônicos, a telesaúde ela também é ampliada significativamente, e o foco ele se volta para um cuidado muito mais proativo e também preventivo. Já nos anos de 2010, a gente entra então nessa saúde 4.0, que é caracterizado pela inteligência e também pela predição. E ela é muito voltada para essa integração então das tecnologias emergentes e para um cuidado que é muito mais preditivo e totalmente centrado no paciente. Mais recentemente, a gente vê surgir alguns novos paradigmas, como a saúde 5.0 e a saúde 6.0, muito caracterizados como um processo prospectivo e sem muitas definições também sobre esse futuro. A saúde 5.0 ela surge das discussões de sociedade 5.0 e ela é voltada para essa questão da humanização, da resiliência e da sustentabilidade. Então, o foco está muito na questão da personalização em massa, na resiliência e também na tecnologia utilizada como apoio e não como substituta do profissional. É muito de resgatar algumas das questões humanas que a gente vem discutindo e falando muito dessa importância que ela tem nas práticas assistenciais. Já o modelo de saúde 6.0, ele está muito atrelado a esse futuro dos dados. Ele é um paradigma emergente. A literatura não mostra ainda uma definição consensual para esse modelo. O que a gente identificou é que ele está associado aos gêmeos digitais e uma medicina de altíssima precisão, onde a genômica, por exemplo, ganha um papel muito mais significativo e ela começa a ser adotada ou implementada de uma forma muito mais expressiva nas práticas assistenciais. Então, hoje, o momento atual, ele é muito mais caracterizado por essa saúde 4.0. No entanto, também é importante colocar que, apesar da gente estar falando de modelos de saúde 4.0, 5.0, nem todos os sistemas de saúde de fato chegaram a esses modelos, né? Muitos deles ainda encontram-se em processo de transição da saúde 2.0 para 3.0 ou da 3.0 para 4.0. E isso é muito evidente também na nossa realidade hospitalar brasileira, onde a gente tem hospitais com diferentes características e com diferentes níveis de maturidade tecnológica. E aí, nesse sentido, o objetivo desse recorte aqui que eu estou apresentando foi investigar como a incorporação de tecnologias emergentes influencia a arquitetura dos edifícios hospitalares, identificando os impactos e as transformações por ela demandados. Para isso, em termos de método, nós realizamos uma revisão de escopo,
através de um protocolo que foi elaborado em conformidade com o Prisma SCR, que é Scoping Review, e o manual JBI para síntese de evidências. Então foram definidos critérios de elegibilidade, as fontes de informação, as estratégias de busca e também os procedimentos de mapeamento e síntese dos dados. E após a busca nas bases, foram identificados 1.710 registros iniciais, dos quais, a partir de todo o processo de triagem, 5 dos estudos foram incluídos na síntese. Esse resultado ele ainda evidencia uma lacuna significativa, principalmente na relação entre tecnologia emergente e arquitetura hospitalar. O segundo ponto, ele se refere a uma pesquisa empírica realizada com gestores hospitalares através de entrevistas semi-estruturadas que foram realizadas com 12 gestores que atuam em hospitais públicos e privados de Santa Catarina. Agora eu vou entrar um pouco mais nos detalhes com relação aos resultados, começando pela revisão de escopo. Então, a análise dos dados da literatura permitiu agrupar os achados em categorias de recorrência, que são associados a esses impactos, essas transformações na arquitetura e engenharia das edificações hospitalares. Aqui à direita a gente tem um quadro que basicamente é uma síntese de tudo que foi identificado na literatura, e ele basicamente conta com uma categoria, que pode ser um centro cirúrgico, um setor hospitalar, ou então um outro requisito, por exemplo, novos departamentos ou questões específicas relacionadas até mesmo às tecnologias. A segunda coluna ela remete a todas as recomendações e a terceira propriamente a fonte de evidências. Eu não vou entrar em detalhes nessas recomendações porque elas ainda estão em sua forma bruta, assim como as recomendações que eu vou apresentar na sequência com relação à segunda etapa. Elas serão posteriormente sintetizadas, agrupadas e organizadas para compor o produto final da tese. Com relação aos resultados dessa revisão de escopo, então, os estudos sugerem de um modo convergente que as tecnologias elas têm um potencial para reconfigurar os requisitos arquitetônicos e também de engenharia dessas edificações hospitalares. Essas tecnologias, cada uma delas possui uma série de requisitos que podem impactar mais ou menos na arquitetura e na engenharia. Então, o que a gente identificou é que elas demandam salas com layouts padronizados, infraestrutura elétrica e de redes reforçadas, além de uma maior flexibilidade espacial para poder promover essa atualização tecnológica. Um dos grandes conceitos que apareceram na literatura é a flexibilidade, que já é muito conhecida dentro de quem pesquisa, estuda, trabalha com arquitetura para a saúde, e essa necessidade é muito premente da gente adotar isso cada vez mais de uma forma que possibilita essas adaptações com muito mais facilidade, considerando que o processo de atualização tecnológica ele tem ocorrido de uma forma bastante acelerada. E além disso, também a literatura mostrou uma falta de evidência empírica, então, e de parâmetros técnicos quantificados, o que constitui uma lacuna importante para a pesquisa. E aí, entrando com relação aos resultados das entrevistas, então, foi realizada uma entrevista com gestores hospitalares de Santa Catarina, em hospitais, dos quais 58,3% são públicos e 41,7% são privados. Participaram da pesquisa 12 gestores de 9 municípios, e esse mapa ele apresenta essa distribuição geográfica, e é muito importante porque a gente conseguiu uma caracterização que vai de norte a sul, leste a oeste, e representa muito bem essa distribuição geográfica no estado e essas diferenças regionais, o que é muito importante também para ter uma realidade mais fidedigna com com os diferentes contextos, né, regionais dentro de um mesmo estado. Entre os respondentes, a maior parte deles exercem um cargo de diretor-geral. E com relação às formações, a maior parte foram compostas por profissionais de enfermagem que atuam nesses cargos de gestão, seja através de enfermagem, medicina, farmácia ou fisioterapia, mas também apareceram profissionais com formação em engenharia agronômica e engenharia de produção. O tempo no cargo prevalente foi entre 1 e 5 anos, com 8 profissionais, e o tempo de experiência profissional, seja na área assistencial, na área de gestão, foi entre 21 e 30 anos para 6 respondentes e entre 11 e 20 anos para 5 respondentes. Então, são gestores que realmente têm um tempo de experiência bastante expressivo. Com essas entrevistas, então, a gente conseguiu observar uma convergência
quanto algumas barreiras. E aqui eu destaco as principais delas, que são a infraestrutura antiga e a falta de manutenção preventiva, associada a um espaço físico limitado. Então, a questão do espaço ele aparece como um limitante para a incorporação dessas tecnologias emergentes, devido justamente à falta de flexibilidade, à incapacidade de expansão e até mesmo a ausência de modularidade dos espaços, o que impede, né, esse processo de incorporação. A manutenção, que muitas vezes ela se dá de forma coletiva e não de forma preventiva, e isso está muito associado também à própria configuração dos hospitais, que muitas vezes dependem de recursos públicos e de financiamento, né? E isso muitas vezes não está disponível para que essa manutenção preventiva seja realizada adequadamente. Também foram apontadas dificuldades com os padrões regulatórios associados à legislação municipal, estadual e federal. Problemas de infraestrutura de TI, né, de tecnologia de informação, seja através das questões de cabeamento, de rede, de conectividade, o alto custo de incorporação, que demanda, então, de investimentos, muitas vezes públicos, né, considerando a amostra aqui que foi superior em termos de hospitais públicos, demandam também, por exemplo, estão sujeitos a questões de câmbio, muitas vezes, para aquisição desses equipamentos, então são fatores associados a esse alto custo e também a falta de profissionais com visão sistêmica dos processos hospitalares. Por fim, alguns hospitais já avançaram na implementação de monitoramento tecnológico, até mesmo na modernização das infraestruturas, e outros eles enfrentam essas restrições financeiras e também entraves burocráticos que têm dificultado esse processo de modernização. Os avanços, então, com relação às tecnologias emergentes, eles só se materializam quando são suportados por uma infraestrutura adequada, por processos institucionais e também por condicionantes macros ligados à gestão e o planejamento da rede de saúde. E aí aqui nós criamos, então, essa imagem onde ela realmente mostra um pouco dessa dependência. Então, nós temos as tecnologias emergentes, já mencionadas anteriormente, que são dependentes de requisitos físicos e processuais, como a infraestrutura física, elétrica, cabeamento, cobertura de Wi-Fi, os layouts, os espaços adaptáveis, as capacidades contínuas de adaptação. E esses requisitos físicos e processuais são, então, dependentes das condicionantes externas, que podem ser o financiamento, as políticas públicas, o planejamento sistêmico, a regulamentação, a governança, a capacidade de gestão e entre outros fatores. Essas entrevistas, então, elas também resultaram em uma série de recomendações projetuais, da mesma forma que a literatura. E a diferença é que, enquanto as recomendações oriundas da literatura elas tendem a ser muito mais prescritivas e generalizantes, as recomendações que foram extraídas das entrevistas, então, elas emergem de uma estrutura situada, né, de uma experiência situada, de quem de fato administra esses hospitais cotidianamente e está sujeito a restrições orçamentárias, as características do parque edificado e também as particularidades do contexto regulatório e assistencial brasileiro. Então, esses resultados, tanto da revisão de escopo como das entrevistas, eles indicam que a incorporação das tecnologias emergentes nos hospitais requer uma ação integrada que envolve reformas físicas, envolve governança, financiamento, capacitação profissional e entre outros fatores. E aí, como próximos passos dessa pesquisa, nós vamos aplicar um questionário com gestores hospitalares brasileiros para poder ampliar esse diagnóstico realizado no estado de Santa Catarina e poder trazer uma generalização para os resultados a partir dessa experiência geral dos gestores. Será aplicado também um questionário internacional com arquitetos e engenheiros hospitalares, com o objetivo de entender como que está sendo esse processo de transformação da arquitetura hospitalar em diferentes países e, a partir disso, poder também resultar em recomendações projetuais. E também serão realizados estudos de casos múltiplos em hospitais do Brasil e de Portugal. A escolha de Portugal está associada à realização de um doutorado sanduíche a partir do mês de setembro, onde eu vou estar indo para a Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Porto, para trabalhar juntamente com o Reiser Elf, que é a maior unidade de investigação em saúde de Portugal, e eles têm uma linha temática específica para transformação digital e tecnologias em saúde. E os resultados desse conjunto de métodos, né, vai resultar, então, nas considerações e nas recomendações projetuais para os hospitais, fundamentados, então, em todas essas evidências obtidas a partir das demandas emergentes da saúde 4.0.
Então, com isso, eu finalizo minha apresentação. Agradeço mais uma vez a oportunidade, deixo aqui meus contatos também para quem quiser continuar essa conversa. E muito obrigado, Amélia. Eu que agradeço, João. Excelente a pesquisa, né? Muito boa, necessária, né?